Estamos vivendo dias em que a família tem enfrentado muitos ataques. Em meio a tanta correria, tantos compromissos e tantas distrações, o lar vai perdendo aquilo que deveria ser essencial: presença, diálogo, comunhão e propósito. Nunca foi tão fácil morar na mesma casa e ainda assim estar distantes uns dos outros. Infelizmente, muitos lares têm se resumido apenas a um espaço de convivência. Pessoas dividem o mesmo teto, mas não dividem a mesma missão. Compartilham contas, responsabilidades e compromissos, mas nem sempre compartilham fé, direção e propósito. Há casas que se tornaram apenas lugar de descanso, quando deveriam também ser lugar de discipulado. Há famílias preocupadas em manter a estrutura, mas que se esqueceram de fortalecer essa. Por isso, torna-se cada vez mais urgente voltar ao plano original de Deus para a família. Ela nasceu no coração de Deus e foi estabelecida como o primeiro lugar de formação, ensino e transmissão de valores. Mais do que apenas dividir o espaço, a família precisa entender que Amém? Amém, família? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. estamos vivendo dias em Versículo que a família 1. tem enfrentado muitos ataques. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Comunhão Ó, e propósito. de manhã teve uma Nunca foi misericórdia. tão fácil morar na mesma casa. Amém. E ainda assim Amém. estar Todos distantes acharam? uns dos outros. Infelizmente, Diz assim a muitos palavra de lares têm Deus. se resumido apenas Gênesis, a um espaço capítulo de 7, convivência. versículo Pessoas 1. dividem o mesmo teto, mas não Disse dividem a mesma missão. o Senhor a Compartilham Noé: contas, responsabilidades entra na e arca, compromissos, mas nem sempre e compartilham toda fé, a tua direção casa, e propósito. porque reconheço Casas que se tornaram tens apenas sido lugar de descanso, justo quando deveriam diante de também ser mim, lugar de discipulado. no meio desta geração. Como é só um versículo, vamos ler todos juntos, acompanhando aqui no telão, no 3, ok? 1, 2, 3. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Jesus, por teu Espírito Santo que está conosco e que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à tua palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Muito obrigado, Jesus, pelas canções que já foram entoadas aqui, os louvores que foram entoados a teu nome aqui nesse lugar. Ô Espírito Santo, eu te peço que nesta noite o Senhor possa falar com o teu povo. Por isso, Deus, abre as mentes, prepara os corações para receber a preciosidade, Senhor, da tua palavra. Que esse povo possa sair daqui alimentado. Assim eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, nós vamos hoje, nessa noite, nós vamos estudar acerca da vida de Noé. Como vocês viram, o texto é muito claro quando o Senhor fala com Noé. O Senhor ordena que Noé, é uma história conhecida, o Senhor ordena que Noé construa uma arca e o Senhor ordena que Noé entre com a sua família. Mas nós precisamos compreender aqui algumas coisas. Nós estamos, durante esse mês de maio, na série Família em Missão. E hoje já é a 4ª mensagem. Então, talvez você esteja chegando aqui hoje, né? Então, como um bom professor, eu vou fazer uma
revisão. Para você situar o que é que tem sido visto nos últimos 3 domingos. No primeiro domingo, no dia 3/5, o pastor Djalma abriu a série Família em Missão, e ele, com base nos textos bíblicos de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 e 24, e o livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19 ao 20, o pastor Djalma trouxe algumas aplicações importantes acerca da família. Dessa forma, o pastor Djalma trouxe de que a família é o centro da salvação, é onde a salvação acontece, e que nós precisamos compreender que famílias saudáveis geram também famílias saudáveis, e que quando Jesus ele entra na casa de uma pessoa, ele entra na casa de um homem, de uma mulher, ele transforma os moradores daquela casa em missionários, de forma que a missão ela começa no simples da nossa casa. A missão de Deus ela começa na instrução dos nossos filhos. A missão de Deus começa no sofá da nossa casa, começa na mesa da nossa casa, ou seja, a missão de Deus para a nossa família começa no simples. No segundo domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o pastor Ranier trouxe uma reflexão acerca da vida de Ana, com base no texto de 1 Samuel, capítulo 1. E o pastor Ranier, trazendo sobre a história de Ana, ele nos falou que o coração daquela mulher foi tratado e curado por Deus. Foi uma mulher que, com a sua dor, com a ausência do filho e com a infertilidade que lhe cercava, aquela mulher aprendeu a se derramar na presença do Senhor, a derramar a sua alma na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ouviu a oração de Ana, e o Senhor fez Ana gerar um milagre chamado Samuel. E esse milagre, Samuel, ele vai desembocar em uma missão. Samuel, um homem de Deus, um profeta do Senhor, que marcou a história de Israel. No terceiro domingo, o pastor Márcio, no dia 17/5, na semana passada, o pastor Márcio, com base no texto de Josué, capítulo 24, verso 15, traz um momento importantíssimo do povo de Israel. Ele traz o momento em que Josué, diante do seu povo, Josué diz: olha, toma um posicionamento, eu não sei a quem vocês vão seguir, eu não sei se vocês continuarão seguindo ao Deus de Israel, contudo, ele se posiciona dizendo: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué se posiciona diante daquele povo, de maneira que nós compreendemos que a família em missão, ela precisa de um posicionamento. A missão, mais uma vez foi dita, ela começa dentro de casa, e é lá, na nossa casa, que nós começamos a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E neste domingo, dia 24/5, nós iremos estudar sobre a vida de Noé. E aí, meus queridos, a gente observa que, com base no texto que a gente viu, o Senhor conversava, o Senhor falava com Noé, o Senhor ordenou que Noé construísse uma arca. E a gente muitas vezes não consegue compreender a dimensão desse texto e desse versículo. Mas para que a gente compreenda a natureza e a dimensão desse texto, desse versículo, nós precisamos compreender que de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é quando Deus cria o homem, até Gênesis capítulo 5, versículo 28, que é quando a Bíblia vai relatar que Noé havia nascido, nós conseguimos observar que nesse período
período, né, de Gênesis capítulo 1, 26 a Gênesis 5, 28, ou seja, da criação de Adão ao nascimento de Noé, já haviam se passado 1056 anos. Um tempo suficiente, a Bíblia vai nos dizer, para que a maldade do homem tivesse se multiplicado na terra, como descreve Gênesis capítulo 6, o verso 5. E Deus, vendo a maldade do homem, a corrupção do homem, vendo a iniquidade do coração do homem, Gênesis 6, 6 vai nos dizer: Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Mas agora eu queria que você voltasse, deixa a sua Bíblia aberta, volta um pouquinho para Gênesis capítulo 5, no versículo 29. Gênesis 5, 29. A Bíblia vai descrever que um homem chamado Lameque, pai de Noé, coloca esse nome no seu filho, dizendo a seguinte coisa. Leia o que o texto vai nos dizer. Gênesis 5, 29. Pôs-lhe o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A palavra Noé, o nome Noé, deriva do hebraico Noar, que significa descanso, conforto e alívio. O nome de Noé significava descanso, conforto e alívio. O pai de Noé, e daí a importância de darmos nomes aos nossos filhos e pesquisarmos o que significa aquele nome. O pai de Noé, isso era um costume no povo de Israel. O pai de Noé coloca o nome Noé com a seguinte palavra profética: este homem, esta criança consolará os nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Mas aqui, meus irmãos, o nome Noé, alívio, e a esperança do coração de Lameque, o pai de Noé, de que aquele homem iria trazer alívio para as mãos, alívio para o cansaço, aqui reside um grande paradoxo. E olha só, o nome Noé, como eu havia dito, significava descanso. Seu pai tinha dado esse nome para ele com a esperança no seu coração de que o Senhor iria consolar o coração daqueles e iria consolar as mãos daqueles da fadiga. Mas Deus escolheu Noé. E cerca de 70 anos, em 70 anos, Noé trabalhou para que a arca pudesse estar pronta. E olha só que paradoxo, embora o nome de Noé significasse alívio, descanso, embora o pai de Noé tivesse dado esse nome a ele, crendo que o Senhor iria fazer descansar as mãos da fadiga, esse homem trabalha em um projeto de Deus. Não era um projeto dos homens, mas era um projeto de Deus, por cerca de 70 anos, construindo uma arca em um tempo onde nunca tinha chovido na terra. Um homem constrói uma arca pelo mandato de Deus. Deus mandou que ele fizesse aquilo, e ele, com um coração obediente, constrói uma arca por 70 anos. Mas, meus irmãos, talvez na sua cabeça você pense: construir uma arca, mas nós não tínhamos a mesma tecnologia que tinha hoje. Ele não poderia construir a arca de qualquer madeira, ele não poderia construir a arca de qualquer árvore. Ele não podia construir a arca de qualquer forma. Deus havia dado as medidas certas, o tipo de madeira correto para que aquele homem pudesse construir essa arca. E aqui é que reside o paradoxo. Aquele homem que tinha por nome alívio, aquele homem que tinha por nome de que as mãos iriam descansar, durante 70 anos as mãos daquele homem não descansou construindo aquela arca, tão somente pela palavra que o Senhor
havia dado a ele. E durante 70 anos, com o seu coração, crendo na palavra de Deus, ele construiu aquela arca. E aqui a gente observa uma prefiguração da imagem de Moisés que viria depois, e aponta para a imagem de Jesus. Nós vemos uma prefiguração da salvação da humanidade. E sabe o que é que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que mesmo trabalhando por 70 anos, aquele homem, mesmo não tendo visto um dia, uma gota de chuva sobre a terra, mas o coração daquele homem continuava trabalhando no projeto de Deus. E eu não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida, mas eu tenho uma palavra para você. Não é porque você está sofrendo, não é porque você está labutando, não é porque as suas mãos estão calejadas, que você não está sendo livre da enxurrada, está sendo livre dos problemas. Não é porque você está trabalhando, arregaçando as mangas no projeto que Deus colocou no teu coração, não é porque você está sofrendo que Deus não está te livrando. Aquele homem, ele creu na palavra do Senhor. E aqui a gente consegue perceber, não dê ouvidos, meus queridos, não dê ouvido, meus irmãos, àqueles que não ouvem a voz de Deus. Às vezes no trabalho, na faculdade, um vizinho, um familiar, que não serve ao Senhor, que não tem uma vida de comunhão com o Senhor, lança uma palavra sobre a sua vida, e o seu coração às vezes é tão receptivo para guardar aquela palavra, às vezes uma palavra maldita, e você guarda aquilo no seu coração. Muitas vezes aquilo consegue destruir o seu dia, destrói a sua semana, destrói a sua vida, quando na verdade o que você precisa deixar entrar no seu coração são as palavras proféticas pregadas nessa noite, são as palavras de bênção proferidas sobre a sua vida, são as palavras daqueles que escutam a voz de Deus, daqueles que andam com Deus, e não a palavra daquele que serve a Satanás nesse mundo. Então o povo de Deus precisa parar de ser um povo vulnerável, precisa ser um povo mais fortalecido na palavra. Nós estamos aqui domingo após domingo, como o pastor sempre fala, pregando. Nós estamos aqui terça após terça orando. E eu digo mais, nós estamos aqui dia após dia orando todos os dias nessa casa, nessa igreja, nesta arca, de 5 às 6 horas da manhã. Então talvez você nunca veio para a oração da madrugada, por exemplo, mas você saiba que se você faz parte dessa igreja, todos os dias tem alguém orando pela sua vida. Como eu disse, como eu digo, essa igreja é um ponto fora da curva. Por quê, pastor? Porque essa igreja tem culto todo dia, e você pode dizer isso. Todos os dias nós temos culto de 5 às 6 da manhã, a oração da madrugada. Queridos, e às vezes a gente sente falta que a igreja venha mais, que a igreja participe mais. Mas talvez você pense, mas pastor, é muito cedo, pastor, 5 horas da manhã, meu Deus, eu preciso acordar umas 4h45, umas 4h30, eu preciso chegar aqui. Meus irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que se você precisasse ir para um médico, por exemplo, se você precisasse pegar uma ficha, por exemplo, de alguém chegasse para você e você dissesse, olha, eu preciso ir no neuro, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir no nutrólogo, eu preciso ir, sei lá, em algum médico, e alguém chega para você e diz assim, olha, esse médico ele é extremamente concorrido, né? Esse médico precisa chegar aqui pelo menos 5 horas da manhã para conseguir pegar uma ficha, porque quando dá 5h05 a gente já não tem mais ficha para ele, e ele só chega às 8 horas. Eu tenho plena convicção no meu coração
que se o seu plano de saúde fosse Jesus, você iria acordar às 3 horas da manhã e 4 horas da manhã você estaria lá de pé para pegar essa ficha. Por quê? Porque você quer manter a sua vida. Porque você quer cuidar do seu corpo. Mas, meus irmãos, vamos pensar comigo, vamos pensar um pouco. Esse corpo que, se você viver muito, você vive até os 100 e poucos anos, no máximo. Eu acho que a pessoa que mais viveu hoje, que já bateu o recorde, 118, 120 anos no máximo. Esses homens aqui viviam 600 anos, tinham uma longevidade de dar inveja. E aí eu digo para você, e você vai para o médico, mas você vai ter um tempo de vida. E eu cito o exemplo da minha avó. A minha avó tem 94 anos. E ela passou a ser criança de novo. Há uns dias atrás, eu levei Laura para ficar com ela, para ver a bisa, enfim. E Laura começou a chorar pedindo a mãe. E quando Laura começou a chorar pedindo a mãe, ela também começou a chorar pedindo a mãe dela. Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe. Cadê meu pai? Eu quero meu pai. E Laura chorando de um lado e minha avó chorando do outro, pedindo a mãe. Voltou a ser criança, 94 anos. Esqueceu, às vezes lembra dos filhos, às vezes não lembra dos filhos. Às vezes chega uma pessoa lá e ela pergunta: quem é você? Como é seu nome? E eu digo para você, voltando ao assunto da ficha, talvez o seu plano é o Jesus, como eu já havia dito. Você vai chegar lá 3 horas, 4 horas da manhã, você vai dar um jeito de chegar lá. Por quê? Porque você quer manter a sua vida. Mas esse seu corpo lindo, esse seu rosto lindo, um dia vai para debaixo da terra. E aí eu pergunto, meus irmãos, por que será que nós não fazemos um sacrifício um pouco mais para vir aqui, por exemplo, para orar de 5 às 6 horas da manhã, para que a gente possa manter a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações, para que a gente possa manter a chama de Deus ardendo no nosso coração, para que a gente seja como Noé, um homem ou uma mulher que anda com Deus, que sacrifica a vida por Deus, que sacrifica o sono por Deus. Ah, pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente chega aqui 5 horas da manhã e os irmãos vão chegando. Tem uns que ainda vêm limpando a remela e vai chegando. Meu irmão, mas eu digo para você: ah, pastor, não posso orar em casa? Pode, na verdade pode não, deve orar em casa. Ah, pastor, se eu orar em casa, Deus não vai ouvir a minha oração? Vai ouvir sim a sua oração. Mas, meus irmãos, quando nós estamos aqui, algo diferente acontece. E só sabe quem vem. É bom você estar na presença de Deus. É bom você adorar. É bom você interceder. Por isso eu digo para você, meu irmão, mesmo você não vindo, existem homens e mulheres de Deus que de domingo a domingo ora por essa igreja e ora pela sua vida. Mas se esforce para estar conosco. Nós precisamos ter uma vida de oração. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Olha só, quando a gente observa, por exemplo, a cronologia de Adão até o dilúvio, já haviam se passado 1656 anos. 10 gerações de homens já haviam pisado aqui na terra. Homens que tinham uma longevidade, como eu havia dito, incrível, invejável. Contudo, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 6, verso 9. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Será que se fossem escrever sobre a sua vida, iriam dizer: Maria andava com Deus, João andava com Deus?
Será que iriam dizer: Ítalo andava com Deus, Dayana andava com Deus? Será que iriam dizer? Noé andava com Deus. E meu querido, uma família que anda com Deus, ela pode até ser minoria na terra, como era a família de Noé. Noé, a mulher de Noé, que ninguém sabe nem o nome, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus 3 filhos entraram na arca. Aquela família era uma minoria diante das tantas gerações que haviam passado na terra. Mas mesmo quando uma família é minoria aqui na terra, se a família ela anda com Deus, ela jamais andará e estará sozinha. Então, se na tua casa tem Deus, se na tua família tem Deus, jamais você andará sozinho. Noé andava com Deus e Deus salvou a família de Noé. E aqui eu trago a aplicação ao tema da mensagem, ao tema da série, Família em Missão. Uma família em missão, ela anda na contramão do mundo. Uma família em missão é uma família que pensa diferente, é uma família que age diferente, é uma família que fala diferente, é uma família que faz tudo diferente. A família em missão precisa ter uma identidade espiritual, meu irmão. A sua casa tem que ter uma marca espiritual. O povo, quando estava no Egito, para que a morte não entrasse na casa do povo de Deus, o que foi preciso ser feito? Um sacrifício de um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro ter sido aspergido sobre os umbrais da porta. Aquelas casas, elas tinham uma marca. Será que quando Satanás está passeando pela rua da sua casa, será que ele olha para a sua casa e será que ele vê na sua casa uma tocha de fogo? Será que ele vê nos umbrais da sua casa o sangue do cordeiro aspergido? Será que Satanás diz assim: opa, nessa casa ninguém entra não, porque se a gente entrar é fogo que a gente leva, porque aí é da outra gestão, aí é da outra administração, que outra, aquela outra administração, aquela que a gente não pode dizer o nome. Será que quando ele passa na porta da sua casa, ele diz assim: opa, aqui eu tenho um lugar, vamos embora, simbora cambada. Misericórdia mesmo, irmão. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Uma família em missão é uma família que tem um líder que anda com Deus. E aqui a minha palavra vai para os homens. Nós temos uma responsabilidade gigantesca de atrair a presença de Deus para a nossa casa. Mas isso não exime você, mulher. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, a mulher santa, ela santifica o marido que às vezes nem vem para cá. Talvez o líder espiritual da sua casa é você, mulher. Você não tem um marido, o seu marido talvez não seja crente, ou talvez o seu marido até venha, mas ele não é uma pessoa posicionada espiritualmente. Nessa noite nós iremos orar e ele vai se reposicionar espiritualmente para que a sua casa seja uma casa que anda com Deus. Deus olha para aquela família, Deus olha para Noé e manda a família de Noé entrar naquela arca. Uma família que anda com Deus é uma família que obedece à voz de Deus. Deus manda Noé construir uma arca. E não só Deus diz assim: Noé, construa uma arca.
e deixa que Noé decida por ele qual vai ser a madeira que vai fazer, a madeira que vai construir a arca, o tamanho da arca. Não. Deus não confia a salvação da humanidade e a criatividade de Noé. Deus não confia a salvação da humanidade. Aqui é uma prefiguração do plano de Deus, do plano salvífico de Deus. Deus não confia a inteligência de Noé. Deus diz assim: olha, Noé, você vai fazer assim, assim e assim. Você vai usar esse tipo aqui de árvore. Você vai fazer tantas medidas, você vai fazer tantos andares. Vai ser dessa forma e dessa forma. Deus dá instruções a Noé. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Vou dizer agora, segura essa. Quando alguém anda com Deus, a gente não anda cego, batendo nos cantos. A gente não anda no escuro, porque quem anda com Deus, anda sobre a instrução de Deus. Deus dá instruções, como Noé ouviu a voz de Deus. Quem anda com Deus, anda ouvindo a voz de Deus. Deus diz assim: faça assim, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. Quem anda com Deus não anda perdido. Anda consciente e orientado. Contudo, a Bíblia vai falar da fé de Noé. Hebreus capítulo 11, no versículo 7, quando a Bíblia vai descrever sobre os heróis da fé, a Bíblia descreve Abraão, a Bíblia descreve Moisés, mas a Bíblia também descreve Noé. E olha só o que é que a Bíblia fala a respeito de Noé. Isso já no Novo Testamento. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, existem decisões espirituais que precisam ser tomadas dentro da sua casa. Existem reposicionamentos espirituais que precisam ser feitos na sua casa. Você precisa tomar esse terreno que pertence ao Senhor. Existem decisões que impactam gerações futuras, os filhos dos nossos filhos. Como o pastor bem disse aqui, no primeiro domingo que ele pregou, ele disse: existem decisões que irão impactar muitas gerações. Existiram decisões na minha vida que impactaram os meus filhos, e na ocasião ele citou a respeito da vida do pastor Caio, como as decisões dele e da missionária Denise forjaram o caráter de Caio e forjaram também o caráter de Daniel, de maneira que hoje são dois homens de Deus que servem ao Senhor de forma distintas, mas servem ao Senhor, mas possuem um coração temente ao Senhor. Decisões lá atrás do Djalma jovem, do Djalma com 16, com 17 anos, da Denise pequenininha que cantava no coral. Decisões que impactam a vida. Nós pais, nós temos a responsabilidade espiritual de ensinar como se busca ao Senhor aos nossos filhos. Mais do que uma escola, mais do que uma educação de primeira linha, de ponta, mais do que cursos de inglês comum, mais do que escolas bilíngues, mais do que educação top, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles precisam continuar servindo e adorando ao Deus dos seus pais. Eles precisam continuar servindo e adorando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui
Eu entendo que uma família em missão é uma família que obedece à voz de Deus, mesmo sem entender tudo. Muitas vezes Deus só nos dá o próximo passo. Na verdade, via de regra, o Senhor só nos dá o próximo passo, porque o Senhor conhece o nosso coração ansioso. Se Ele nos mostrasse o caminho todo, a gente colocaria os pés pelas mãos. O Senhor nos dá o próximo passo, mas muitas vezes o próximo passo não tem nem chão, e nós precisamos dar um passo de fé, como bem dizem, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Precisamos andar sobre o profético, precisamos andar sobre o impossível, precisamos andar sobre aquilo que a gente não vê, como Noé. Deus disse: Noé, constrói a arca, porque vai vir chuva, eu vou destruir esse povo. Meu Deus, mas nunca tinha chovido na terra. Aquele povo zombou de Noé, olhou aquele homem se esforçando. Imagina você, 70 anos você construindo um barco gigante. Eu acho que o povo passava e dizia assim: menino, está perdendo a vida, ó, construindo a arca. Como eu disse, não passava nada em máquina não, era na mão ali, ó, calo na mão, era com calo. E eu fico pensando, isso aqui é uma conjecturação minha, talvez quantos dias Noé até sangrou a sua mão, olhou para a sua mão e viu calo na sua mão, mas Noé confiou na palavra de Deus, confiou na promessa de Deus, confiou no projeto de Deus. Por isso eu digo para você, meu irmão, confie no projeto de Deus, confie na palavra de Deus liberada sobre a sua vida e sobre a sua casa. E isso aqui, essa palavra não é sobre arca, é sobre a nossa casa, a nossa arca. É sobre a arca que o Senhor nos colocou. E o texto vai nos dizer, e a gente desemboca no texto mais uma vez, no capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. E a palavra arca aqui, na verdade a palavra arca, ela vai aparecer em dois contextos. O primeiro contexto, quando Deus manda Noé construir uma arca, e aqui o contexto de Noé. E a palavra hebraica utilizada aqui é a palavra tevá. E a palavra tevá, ela vai aparecer aqui quando Deus está falando com Noé para que ele construísse uma arca, para que a sua família pudesse ser salva, ou seja, para que Deus pudesse salvar a humanidade, a raça humana. Como também esse texto aparece com Moisés. Pronto, o pastor agora endoidou. E Moisés construiu arca também, pastor? Eu nunca vi isso, não. Não, amado. Mas a palavra tevá, ela também pode ser traduzida como cesto. E a gente lembra da história de Moisés. Quando o faraó se levantou que mandou matar todas as crianças, a mãe de Moisés colocou Moisés em um cesto e deixou Moisés à deriva no rio Nilo. E a filha do faraó pegou Moisés daquele cesto, cuidou de Moisés, e a história de Moisés nós já conhecemos. Então, essa palavra, a palavra tevá, ela vai aparecer nesses dois contextos. No contexto da vida de Noé e no contexto lá em Êxodo capítulo 2, a respeito da vida de Moisés. E o que é, pastor, que o Senhor quer dizer com isso? Que essa palavra ela aparece duas vezes. Eu quero dizer para você, meu irmão, que seja construindo uma arca gigante, ou seja, num cesto pequeno, Deus jamais vai perder aqueles que lhe pertencem. Então seja, e aqui não é sobre arca e não é sobre cesto, aqui é sobre a sua casa. Então talvez a sua casa tenha 300 metros quadrados, ou talvez a sua casa tenha 30 metros quadrados, mas a sua casa precisa ser um lugar de salvação, como a arca era um lugar de salvação, como o cesto foi um lugar de salvação. A sua casa também precisa ser este lugar de salvação.
A salvação alcançou a família de Noé. A salvação alcançou a geração de Moisés. A salvação alcançou a nossa geração e por isso que nós estamos aqui. A salvação alcança as famílias, porque quando Deus salvou aquele homem, Deus salvou também a sua família. A salvação alcançou a família, porque havia um homem comprometido com Deus, havia um homem que andava com Deus, no meio daquela geração corrupta, no meio daquela geração iníqua. Deus havia separado aquele homem. Deus quer usar a sua casa como a arca. E como eu disse, aqui não é sobre a arca, é sobre a nossa casa, é sobre a nossa família, é sobre o nosso lar, é sobre o sofá da nossa casa, a mesa da nossa casa, a minha e a sua arca. Deus quer usar a sua casa como uma arca, onde muitas pessoas entrarão e serão salvas para a glória de Deus. E as células são esses lugares. A célula é este lugar. A célula é essa arca de Deus aberta para receber o povo, para receber o aflito, para receber o manco, para receber o cego, para receber o endemoniado, para receber o viciado, para receber o prostituto, para receber o adúltero, a adúltera, para receber e para ter a vida transformada e salva. A célula é esse lugar. Deus quer usar as nossas casas. Deus quer usar a nossa família. A arca estava cheia de animais, meus irmãos. E aqui eu gosto da comparação que muitas vezes nós fazemos com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma grande arca. Às vezes a gente está aqui e como uma família, e o nome da nossa igreja é Igreja Batista da Família. Mas nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos necessidades diferentes. Nós estamos todos reunidos aqui, mas amanhã cada um de vocês vai para um lado dessa cidade. Ou quando terminar o culto, cada um de vocês vai para um lado dessa cidade. Mas nós somos uma família. Mas espiritualmente falando, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é melhor a gente estar aqui dentro da arca, mesmo fedendo. E eu sempre digo, a arca, imagina a arca, a fedentina que não era. Meu Deus do céu. Porque você tem às vezes você tem um pet em casa, você leva o pet toda semana para o pet shop, e mesmo assim ele fica fedendo. Aí eu imagino vocês, imaginem comigo, aqueles animais que não sabiam nem o que era água, aqueles animais que não tinham nunca chovido sobre a terra. Imagina a fedentina que não era dentro da arca. Mas meu irmão, é melhor continuar vivo fedendo do que morrer cheiroso, é ou não é? Já diz aí o ditado popular. Então é melhor estar dentro da arca, é melhor estar dentro da casa de Deus, mesmo sabendo que a gente vai lidar com pessoas imperfeitas. Às vezes a gente tem que lidar com a traíra, tem. Às vezes a gente tem que lidar, sei lá, com a birigóspel, tem. Às vezes a gente tem que lidar com alguém que está fazendo besteira, tem. Mas a arca de Deus está aberta e é o lugar que Deus quer que nós estejamos. É aqui, na casa dele. E perceba como Satanás faz de tudo para a gente pegar o beco, para a gente sair da casa de Deus. São situações, eu já ouvi de pessoas dizendo, mas pastor, aconteceu isso, pastor até uma vez citou. Porque aí o pastor passou pela irmã, acho que 2 vezes, 3 vezes, sei lá quantas vezes. E ele citou isso inclusive na mensagem no primeiro domingo. E a irmã foi embora da igreja porque o pastor não falou. Ele até brincou, irmã, me perdoe. Eu tenho TDAH, TDE, TDI, TDO, TOD, TAD, TED, TID. Eu tenho um monte de coisa, pensamento acelerado. Às vezes eu não vejo e o pior que é mesmo.
Mas perceba que coisa tão básica. Porque o pastor não falou comigo. Meu irmão, se Deus falou comigo, está perfeito. O pastor é só um detalhe, amém? Com todo respeito, meu pastor, eu amo o Senhor, mas o pastor é só um detalhe. Se Deus falou comigo através da vida dele, o pastor também falou comigo. A arca, como eu disse, estava cheia de animais, mas era melhor estar dentro do que fora, porque fora a chuva iria matar todos aqueles homens, e a Bíblia vai dizer que Deus sela a arca, ninguém entrava e ninguém saía. Sua fidelidade influencia sua casa, homem e mulher. Deus deseja restaurar famílias e restaurar autoridades espirituais sobre a casa. Existem homens que já tiveram a sua autoridade roubada. Existem homens que abrem portais espirituais na sua casa, com filmes, com séries que muitas vezes não agradam a Deus, com palavras de maldição sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos. E como é sério aquilo que a gente profetiza sobre os nossos filhos, como é sério aquilo que a gente lança sobre os nossos filhos. E quando eu aprendi isso, desde que Laura nasceu, o que eu ensino a ela: Laurinha, você é o quê? Ela diz vilhosa. Laurinha, você é o quê? Ela diz inteligente. Laurinha, você é o quê? Você é ela linda. Ela diz: eu sou linda, maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou abençoada, eu sou um milagre de Deus. Nós precisamos introjetar isso na mente dos nossos filhos. Você é uma bênção, você foi projeto de Deus, você vai dar certo, você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Palavras proféticas liberadas sobre os nossos filhos e sobre a nossa casa. E você, marido, também, sobre a sua esposa. Você, meu amor, você é perfeita, você é linda, você é abençoada, você é calma. Meu amor, você não é estressada, você é a mulher mais calma que eu já vi na vida. Lança a palavra, vaso. E meu amor, TPM não lhe alcança. Cai 1000 ao seu lado com TPM, 10.000 à sua direita com TPM, mas a TPM não vai te atingir. Palavras proféticas lançadas sobre a nossa casa. E a missão começa dentro da nossa casa. E aqui eu encerro. Famílias fortes não são famílias perfeitas, porque não existe família perfeita. A mais perfeita que vier à sua cabeça também é imperfeita. Mas famílias fortes são famílias que decidem, é uma decisão, decidem permanecer dentro e no centro da vontade de Deus. É uma decisão sua, homem, é uma decisão sua, mulher. Como família, nós precisamos nessa noite nos reposicionar espiritualmente. Por quê? Porque Deus continua andando com os homens e falando com os homens. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus continua falando com a sua igreja. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. E eu queria pedir que aí onde você está, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Noé andava com Deus. Deus era o Senhor de Noé e da sua casa. E Deus se lembrou de Noé. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu oro por essas famílias que aqui estão, Senhor. E eu quero orar, Pai, por reposicionamento espiritual.
Eu quero orar, Senhor, por palavras proféticas liberadas sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre o marido dessa mulher. Senhor, eu quero orar nessa noite, ó Pai, por reposicionamento espiritual dentro da nossa casa, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor continua falando conosco. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos mostra que o véu do templo se rasgou e hoje nós podemos ter acesso direto à sala do trono, diretamente com o Senhor. Pai, engrandecido seja Teu nome neste lugar. E eu quero orar por você que nessa noite diz assim: pastor, eu quero, eu desejo e eu vou me reposicionar espiritualmente na minha casa. Fica de pé no seu lugar, porque a minha casa, a minha arca pertence ao Senhor, e eu não aceito perder ninguém da minha família para Satanás. Eu não aceito perder ninguém da minha casa para Satanás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como foi pregado no domingo passado. Não fica ninguém fora da arca, vai entrar, todo mundo vai entrar na arca. Aí onde você está, fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu te peço, ó Pai, que espiritualmente se movam as peças aqui nesse lugar. Peças espirituais se movam aqui nesse lugar, Pai. Que homens venham se reposicionar espiritualmente. Que homens venham se reposicionar em sua casa. E que as gerações possam ser impactadas com o poder da Tua palavra e com o reposicionamento desse homem e dessa mulher dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, que gerações Te sirvam, adorem ao Teu nome, Pai. É assim que eu oro nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Adore ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda. Feche os seus olhos aí onde você está. Essa música é conhecida, não precisa você ler não. Feche os teus olhos, se conecta com o céu, meu irmão. Se conecta com Jesus nessa noite. E você, abraça a tua família. Se a tua família está perto, abraça a tua família. Homem, se a tua esposa está perto, coloca a mão sobre a cabeça dela. Se o teu filho está perto, coloca a mão sobre a cabeça dele. Libera palavras proféticas. E você que ainda não tem filho, mas vai ter, lança palavras proféticas sobre aquilo que você ainda não vê. Lança nessa noite, em nome de Jesus. Diga isso, até 1000 gerações. Contigo, Ele é conosco, meu irmão. Ele é conosco, Ele é com a nossa família. Adore.
Oh, Espírito Santo de Deus, nós lançamos nessa noite uma palavra profética sobre a nossa casa. Nós lançamos, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, que eles serão bênção, que eles te servirão aqui nesse lugar. Nós lançamos nessa noite uma palavra profética sobre a vida das nossas esposas, sobre a vida dos maridos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos nessa noite palavra profética sobre a nossa casa, sobre os nossos celeiros. Pai, nós lançamos nessa noite uma palavra profética, Senhor, sobre a nossa descendência. E que não só, Senhor, essa pessoa, mas que os filhos e que os filhos dos filhos venham te servir, que de geração em geração o teu povo te adore, e que o teu povo possa ser testemunha da glória do Senhor. Assim nós adoramos o teu nome nesta noite e te exaltamos para a glória do teu nome. Nós te adoramos. Oh, aleluia!